Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos aproveitar a parada na Série A, na Copa do Brasil e Sul-Americana para avaliar as chegadas e partidas no elenco do Coelhão. Quem está saindo e quem deveria buscar um outro clube? Quem está chegando e quem está pedindo passagem para ficar no time? No encerramento teremos na Discoteca uma versão karaokê de uma música que todos vocês conhecem muito bem a letra. Fique ligado com a gente até o final. Mas quem está aqui e conhece tudo de cor e salteado do América é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? Fala, César, torcida do América, Futebol Clube. Alto Astral já começando aí pela classificação das espartanas para a Série A1, né? Tem isso no futebol feminino. A1, A2, não tem Série A, não tem Série B, não tem Série C. Mas já é uma conquista das jogadoras do América, da comissão técnica. Então, a bênção dos Santos Americanos para as espartanas e vamos debater possíveis nomes que estão chegando e alguns que estão saindo, que a torcida, inclusive, fez uma vaquinha para levar algumas figuras aí para Confins. Nós vamos pagar o Uber para eles irem para Confins e não voltar nunca mais. Saravá, meu pai. É isso aí. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e Facebook do @Santos Americanos, Marcão do Castelo e Decas Web e o Twitter do Santos Americanos. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique o Santos Americanos com 5 estrelas. E se estiver no YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado nessas plataformas a outros torcedores do América. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, nessa semana sem jogos, o noticiário da América está repleto de chegadas e partidas. Entre os que vão partir, já praticamente confirmado, está a ida do Matheus Gonçalves para o Vitória, da Bahia, né? Segundo informações, já no dia 20 ele se apresenta ao Vitória. É aquela famosa pergunta, vai deixar saudades? Eu te confesso que eu estou comemorando mais as saídas do que as possíveis chegadas, para ser bem sincero. Porque já ficamos livres do Nino Paraíba, ficamos até muito felizes com as casas de apostas aí. Então ficamos livres do Nino Paraíba, com o pessoal do Vitória levando o Matheus Gonçalves. Eu até mandei um Twitter agradecendo a torcida do Vitória. Que, na verdade, não agradecendo a torcida do Vitória, a gestão do Vitória, para ele ficar livre eu ia falar um nome aqui, desse jogador que passou pelo América, uma curta passagem e um pouco marcante, só nos fez passar raiva. E tem outros nomes aí, eu ouvi dizer até que o Henrique Almeida também tem sido ventilado em alguns outros clubes. O nosso queridíssimo Lucas Cal. A gente estava tão carente de volante, quando o Lucas Cal entrou, a gente achou bom. Mas contra o Atlético Paranaense, meu Deus, deu vontade de ficar livre do Lucas Cal. De novo, muito ruim, muito ruim. Então, assim, dentro das possíveis saídas, e dá para ficar livre de mais gente, viu, César? Dá para ficar livre pelo menos uns 5 ou 6, para falar a verdade. Eu acredito, Marcão, que o Henrique Almeida vai sair, porque foi muito pouco utilizado, né? Se não me engano, ele tem menos jogos no Campeonato Brasileiro, pode jogar até pela Série A ainda. O América tem 6 centroavantes, só utiliza 2 ou 3, porque o Aloísio e o Mastriani são os 2 mais utilizados. Aí vem o Wellington Paulista, o Mikael vive no departamento médico, o Henrique Almeida, como acabei de falar, joga muito pouco. Tem o Luan Campos, que nem jogou e machucou. Então, até talvez para dar uma aliviada na folha de pagamentos, aí, o Henrique Almeida seria uma dessas opções para sair. Mas tem que ver quem vai se interessar, né? Talvez um Curitiba, né? Porque ele teve uma passagem por lá, talvez voltar para algum time da Série B, tipo Chapecoense, que jogou lá também. Né? O Ibis também. Agora, o Matheus Gonçalves é aquele jogador de extrema, né? De extrema ruindade, né? Porque fez 9 jogos, ficou 6 meses no América, não fiz uma partida que prestasse, que você fala, não, essa ele jogou bem, né? Merece uma nova oportunidade. E o América estava tão carente de jogador de ponta, né? De extrema, né? Que a gente estava pedindo até para testar o Matheus Gonçalves de novo, porque a gente não tinha jogador de beirada, né? E acabou que a gente
confirmou aquela impressão que a gente teve logo no início do ano, que o Matheus Gonçalves realmente, para a Série A, não tem nada a ver. O Lucas Cal, para quem não está sabendo, ele foi sondado pelo Corinthians, o América recusou, teoricamente, uma proposta por ele, mas estaria sendo monitorado pelo Botafogo e até pelo Inter Miami, que é o time que o Messi vai jogar. A ver, né, se isso vai vingar ou não, porque o América não tem volante nenhum, o único jogador, volante nenhum, assim, não tem um primeiro volante, né? E o único jogador que faz essa função é o Lucas Cal. Está à procura de um volante nessa janela que se abre no mês que vem, então seria vestir um santo e despir outro, né? O contrato dele vai até julho do ano que vem e esses times já estariam interessados em fazer também, inclusive, um pré-contrato com ele, mas isso só poderia ser feito ao final do ano. E vamos falar de quem possivelmente está chegando, né, Marcão? Comenta isso aí. Desculpa, vou ter que interromper. Poderia incluir nessa lista aí, né? Mandar embora o Azevedo aí para uma Série B, o Dadá Belmonte, que até hoje é o rei da virose, né? Então, o América tem o espírito filantrópico, a gente vai até comentar agora, nem é espírito filantrópico, virou casa de reabilitação, né? Para não dizer outra coisa, em termos criminais, vamos dizer assim, mas Azevedo, Lucas Cal, Everaldo, grilo, queria tanto que o Everaldo voltasse, mas voltou muito mal e até agora não cumpre a função dele. E preciso, tudo bem, não vou falar que a gente quer ficar livre dele, mas eu preciso fazer uma menção honrosa ao péssimo futebol do Maidana contra o Atlético Paranaense. Péssimo. Até uma pichotada ele deu na pequena área num lance lá no segundo tempo, que eu falei, meu Deus, muito mal o Maidana. Então, tem uma turminha boa que a gente poderia ficar livre, mas vamos falar das possíveis chegadas, dos milhantes. Mas só já que você está falando aí do Maidana e do jogo com o Atlético Paranaense, eu só acho assim, que aquele jogo, todo mundo jogou mal. E pode ser creditado aí ao gramado do Mineirão, que realmente estava ridículo. Você que esteve no Mineirão deve ter visto, não, viu de perto, né? Melhor do que a gente que está vendo pela televisão. É assim, uma coisa que realmente dá pena, quem já viu tantos jogos no Mineirão, era um gramado sempre muito elogiado, né? O pessoal sempre reclamava muito que a grama era alta, mas o gramado sempre foi bom. Trocou a grama para tipo FIFA, para a Copa do Mundo, aquelas frescuragens todas, e hoje se deu um gramado daquele jeito, foi impressionante. Então, assim, acho que os dois times jogaram mal, cada um no seu tempo, mas eu acho que o gramado ajudou demais, ajudou a atrapalhar, né? Então, eu acho que assim, é um jogo que a gente nem pode muito analisar assim, individualmente, porque foi muito ruim, né? A troca de passe, a bola correr dentro de campo, o cara mandava no jeito, chegava quicando do outro, foi horrível, né? Que gramado horrível. E essa turma que você falou, Everaldo, Felipe Azevedo, não sei porque você não falou o Marlon e outros aí. Eu ia falar o Marlon. Mas eu sei que tem gente que vai fazer, não, mas o Marlon é um excelente lateral esquerdo. Eu falei, ele acha que é um excelente lateral esquerdo. Mas enfim, eu ia citar o Marlon, ia citar o Ale, mas como não adianta eu falar mesmo, não citei. Pois é, mas exatamente isso que eu ia falar, porque assim, tem jogadores que mesmo que a gente não goste deles, o Mancini gosta e o América não vai conseguir agora, no meio do ano, encontrar jogador do nível acima deles, porque no meio do ano agora é aquela turma que sobrou, ficou até agora. Por exemplo, jogador de Série A é jogador que em 10 rodadas, quer dizer, até abrir a janela, vai ter umas 14 rodadas, sei lá, vão ser jogadores que não jogaram nem metade das 14 partidas, não é entrar como titular, não entraram na partida, né, que o máximo é 7, se não me engano. Então você imagina o nível dos caras que vão vir. É aqueles que estão encostados no banco, às vezes tem meses que não joga, né? Então se você dispensa um Everaldo, já está difícil achar um extrema um pouco melhor do que o Everaldo, é difícil, não vai achar. Não vai achar um melhor do que o Ale, não vai. Mas com o bolso cheio de dinheiro, pelo menos o Salom podia abrir, né, o dinheiro do Arthur, o dinheiro do querido Vitor Roque, podia abrir a mão, ou esse ano termina o Planeta América. Tudo bem, no futebol brasileiro não tem, vai procurar, é porque não tem, né, análise de desempenho olheiro fora do país. Eles mesmos já assumiram que esse tipo de profissional para fazer uma análise mais criteriosa no mercado sul-americano não tem, carece de profissionais. Se tivesse, a gente não ia estar debatendo, que você vai citar o nome do Casares, né? Então, assim,
A gente poderia estar atento ao mercado, mas vai ser o mesmo dos mesmos problemas. Pois é. Então, já que você falou do Casares, vamos falar dos que estão teoricamente chegando, pelas informações que a gente tem, tudo especulação, algumas mais fortes que as outras, né? Nós temos o caso do Daniel Borges, que é aquele lateral direito que teve no América em 2020 e 2021, se não me engano, que, assim, é lateral para ser reserva do Marcinho, né? A gente ouviu muita reclamação do Marcinho no último jogo contra o Atlético Paranaense, que realmente ele fez uma péssima partida, mas como eu falei, eu acho que todo mundo foi mal naquele jogo, mas o Daniel Borges é aquele lateral, assim, estilo Cáceres. É um cara que defensivamente é bom, sem ser nada maravilhoso, ofensivamente é fraco, sem ser horrível, então é um jogador, assim, é o cara da posição, né? Você me animou profundamente. O Daniel Borges conseguiu ser reserva do Diego Ferreira. Pois é. E o Daniel Borges, na época que chegou, ele fez até 2 ou 3 partidas boas. O pessoal lembra de uma bola na trave, de falta que ele fez. Nem foi o gol, não. Foi uma bola na trave. Eu acho que foi o primeiro jogo dele. Depois ele foi reserva do Diego Ferreira. Então, assim, você viu o naipe da criança. O Marcinho não é só nesse jogo contra o Atlético Paranaense, não. Tá? Ele tem jogado relativamente bem. A gente até elogiou alguns episódios, mas ele tem uma deficiência de marcação muito grande. Muito grande. Eu não sei se ele ficou muito tempo jogo parado ou perdeu o ritmo de jogo, mas a marcação dele tem sido muito deficitária. Mais uma aí no Dicionário Aurélio. Deficitária. E aí até você vê o lance do gol do Atlético Paranaense. Eu tenho que resgatar esse momento. O Juninho marcando, né? Cobrindo ali a lateral direita. O Juninho naquele... Vem! Agora foi o gol, meu irmão. Não chego, tem que chegar matando. De raiva, gente. Mas assim, Daniel Borges, pra mim, é nota 4. A questão, se fazer um diferencial dele do Patrick, é só a idade. Porque ele é limitado também. Acho limitado. O Patrick, para mim, é nível Nino Paraíba. São os que equivalem. Então. O Daniel Borges, para mim, é nível Cáceres. É mais ou menos isso. E o Diego Ferreira era nível o quê? Nível Diego Ferreira. É desnivelado. Desnivelado. Mãe fez. Deixa o Matheus Henrique, o menino lá, gente, dá oportunidade para ele. Jogou das 3 partidas ou 4 que ele jogou uma mal só. Não vou falar que é mal, jogou médio. Foi a primeira que ele sentiu, até porque não é a posição dele. Jogou bem as outras partidas. Vai trazer um cara que a gente sabe que é ruim de bola, assim. Tá bom, galera. Mediano. Enfim, vamos lá. Mas não tem lateral direito. A gente sempre tem que colocar essa entre aspas, desculpa que não tem lateral direito no mercado mundial. Então vou trazer o Daniel Borges, que a gente já conhece o futebol do Daniel Borges. Agora o que eu acho que talvez não seja muito bom é que, segundo a imprensa está dando a notícia, é que ele viria já com contrato até o final do ano que vem. Então, você está se comprometendo já com um lateral que não é um lateral excepcional, é tanto que o América não fez muito esforço para contratá-lo, preferiu trazer o Cáceres e o Patrick, né? Eu acho que sim, talvez um investimento que não seja tão bom um investimento assim. Para uma emergência, estamos sem lateral direito, tudo bem, mas quando chegar em dezembro, janeiro, o mercado todo vai se abrir novamente, vai ter muito mais opção, e aí o América já vai estar com pelo menos um lateral direito já comprometido, pelo menos uma vaga da lateral direita já está comprometida. O outro que está trazendo, aí nós começamos com a turma da reabilitação, é o Casares. Segundo jornais da Argentina, né, o Casares foi colocado para treinar em separado o Independiente, que é o mesmo time que veio o Benítez. E o Independiente estaria disposto a liberar o Casares mais cedo para começar a treinar de imediato no América. Só que a janela daqui a 15, 20 dias que abre, né, e para o América não seria interessante fazer esse investimento. E o Casares é outro jogador aí que já teve passagem por Corinthians, Fluminense e o Código de Barras. E nos últimos, especialmente, nos 2 últimos, Corinthians e Fluminense, ele foi muito mal. E dentro da nossa clínica de reabilitação, né, é um candidato forte aí a passar alguns... E a reabilitação dele é outra, né? Não, você está falando assim, teve passagem para o Código de Barras, teve passagem pelo Fluminense, teve passagem pela polícia também. Eu tenho que ir, porque o Salom o Salom tem esse lado psicólogo dele, e agora é a reabilitação de milhantes. Meliantes. Pois é. E aí, além do Casares, uma meta tenta trazer o Pedrinho. O Pedrinho que teve o contrato rescindido com o São Paulo,
O São Paulo entende que já foi devolvido por Lokomotiv. Lokomotiv entende que o São Paulo ainda deve dinheiro para ele, porque ele está devolvendo o jogador mais cedo e tudo mais. E o América, desde abril, acho que foi o caso, né? Foi março, abril, que deu dessa confusão do Pedrinho de agressão à ex-namorada. O América, desde aquela época, se prontificou a receber o Pedrinho, contratar um psicólogo. Então, na verdade, são duas contratações. É o Pedrinho mais um psicólogo, né, Marcão? Em detalhe, o clube não investe em análise de desempenho e olheiros pelo Brasil e pelo mercado sul-americano, mas tem uma parte de psicologia que é forte, né? Então, eu vou ser bem sincero com você, como sempre. É o que as pessoas dizem, assim, mas o jogador de futebol, eu tô contratando um cara, não é para casar com a minha filha. Tudo bem, não é para casar com a minha filha, mas se eu sou dono de uma empresa, e eu sempre faço analogia com o mundo corporativo, se eu quero ser um dia um clube para ter investidor, a gente sabe que tem escândalo no mundo todo, né? No mundo todo, até em mercados muito mais desenvolvidos do que o mercado sul-americano, a gente sabe que tem questão de jogador que bate na namorado, o outro trai o colega com a esposa do outro, caráter é um negócio difícil hoje em dia de se ter. Agora, se eu sou dono de uma empresa, por mais talento que o jogador possa ter, ou que ele pode cumprir uma boa performance na minha empresa, eu não vou contratar um cara que bate na esposa, eu não vou contratar um cara que é alcoólatra. Tudo bem, aí você coloca uma clínica de reabilitação. Agora, para jogar, para ficar uma boa parte do tempo na terapia, é uma discussão profunda, certo? Porque é uma questão do Marcinho, que o pessoal fala do caso dele, mas o cara tá pagando pelo crime dele, tá pagando em liberdade, mas tá pagando. O outro, eu lembro de caso aqui em Belo Horizonte com um garoto de programa que foi preso. Vai trazer essa galera pro clube da família? É o clube da família? Até o Gustavo Ribeiro colocou um comentário hoje que eu achei fantástico. É o caso da família Soprano. Só traz bandido. Aí eu fico pensando assim, a família Soprano com o pessoal do grupo da família evangélica. Assim, é importante ter esse perfil diferente. É importantíssimo, ao meu ver. Agora, ao mesmo tempo, é perigoso. É um risco grande. Então, se eu fosse dono da empresa, eu poderia até contratar para ficar parado tratando. É a filantropia. Depois que ele se reabilitar, eu coloco ele para jogar. E eu vou estar investindo dinheiro nesse cara? Então, sendo bem sincero com vocês, não traria nenhum deles. Nenhum deles. Se o América agora está com bala na agulha, para de ficar achando oportunidade de negócio. Eu posso até queimar minha língua depois, o Pedrinho fazer 10 gols, o Casares fazer 5 gols, mas para mim não é o perfil de jogador que eu gostaria de ver no América não, César. E tem uma coisa, né, Marcão? O Daniel Borges tem 30 anos, o Casares tem 31, Pedrinho não joga desde março, Casares também já tem um bom tempo que ele não joga. Daniel Borges, como eu te falei, está treinando lá com o Botafogo, mas fez pouquíssimos jogos esse ano. O Botafogo contratou 2 laterais direitos, que tem preferência do treinador, né? Ele é o terceiro, né? A terceira opção. Então, você imagina, você traz o Pedrinho sem ritmo de jogo, Casares sem ritmo de jogo, Daniel Borges talvez com um pouco mais de ritmo de jogo. Até você colocar essa turma em forma, preparar fisicamente, né? É muito comum um jogador que não faz pré-temporada, fica muito tempo sem jogar, acaba se machucando, se lesionando, vai para o departamento médico. A gente teve vários casos recentes aí, felizmente esse ano até que a gente não teve muito, né? Mas alguns nomes que o América contratou ao longo do tempo aí estavam encostados nos seus antigos clubes e tal, a experiência não foi muito boa. Então, já que o América anunciou que ia contratar de 4 a 5 jogadores, preocupa que os 3 primeiros cogitados, né, a gente tá aqui especulando porque são os nomes que a imprensa tá noticiando. Mas se nós vamos contratar 5, esses já são 3, esses 5, eu acho que nós começamos relativamente mal pela urgência que o time precisa. Se a gente recebesse o Pedrinho no auge da forma dele quando ele saiu do América, se o Casares chegasse no auge da qualidade técnica que ele jogou no rival, ótimo. Só que eles não vão chegar da forma que passaram pelo futebol mineiro, né? Vão chegar outros jogadores de situações diferentes que vão precisar de uma preparação não só física quanto psicológica também. Então, me preocupa
o nível técnico e físico dos que estão chegando, Marcão. Me preocupa também. A gente tem falado tanto que o elenco do América é maduro, para não dizer velho, e esses jogadores até entrarem em ritmo, e com o Belo Horizonte a capital dos botecos, me preocupa. Então, vamos torcer que oportunidades melhores surjam para o nosso queridíssimo Salum, Fred Cascardo. E penso também, César, e aí reforçando que a gente sabe que qualquer ambiente que você trabalhe e que convive pode ter alguma pessoa com um desvio de caráter, algum problema e tudo mais. Mas se a gente puder evitar, ainda mais com essa meninada do América que subiu agora, eu me preocupo muito com as influências. E influências negativas contaminam o grupo. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Falar, nós vamos colocar um psicólogo aqui e se ele não mostrar disposição o que quer mudar, meu amigo, você vê o caso do Baumerman lá no Santos. A torcida do Santos não está, mesmo ele tendo sido condenado a 12 partidas, não admite que o Baumerman seja incorporado ao elenco do Santos. Mas como a torcida do América poucas vezes é ouvida pela gestão, então que aguardemos o Cachaçares, Pedrinho, o poderoso Daniel Borges e quem sabe um goleiro que não seja o goleiro Bruno. Bom, de goleiro até que nós estamos precisando, viu, Marcão? Porque o Pazinato nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, também vou dar desculpa aí para ele do campo, né, o gramado e tal, mas acho que o Pazinato, na verdade, eu acho que o Cavicchioli já merecia uma nova chance no gol do América, porque todos aqueles jogadores que estavam mal, como Alê, Juninho, Ricardo Silva, Marlon, todos eles, né? Que estavam, na verdade, todos estavam mal, né? Mas o Mancini trocou uma turma aí e o único que não voltou ainda foi o Cavicchioli. E o Pazinato não está fazendo nada de muito maravilhoso, não. Entrou numa roubada, porque estava muito tempo sem jogar, mas especialmente o primeiro gol, engraçado, né? Porque no último programa você comentou sobre como o Pazinato saía mal do gol, né? Como ele fica na dúvida e tal. E o primeiro gol do Atlético Paranaense foi justamente isso. Ele não sabia se ele saía para cortar, ele não sabia se ele ficava no gol, e ficou no meio do caminho e foi coberto por um jogador do Vitor Roque, que é baixinho, né? Vitor Roque deve ter pouco mais de 1,70 m, né? E de cabeça ele foi encoberto aí, no gol de cabeça ele foi encoberto. Então o Pazinato tá devendo, hein, Pazinato? O Pazinato parece um nome de pizzaria, com todo respeito. Quem eu ouvi falar que tá voltando, César, é o Gustavão, né? Eu vi essa notícia que o Gustavão, que foi emprestado aí para a segunda divisão do futebol português, Gustavo Marques, se não me falha a memória também. Eu sempre cito essa frase, galera, se não me falha a memória, porque ela falha constantemente. Mas o Gustavão, pelo campeonato português da Série B, dizem que o América solicitou a volta dele agora no meio do ano. E com a contusão do Ricardo Silva, que me parece que não volta tão cedo, parece que ele está voltando, César. A informação que eu tenho que não está muito atualizada é de que o contrato dele de empréstimo termina agora no meio do ano e que o time português tem a opção de compra. Se ele não exercer, ele volta para a América e vai substituir o Ricardo Silva devido à lesão dele. Mas depende mais do time português do que o América. Eu acho que mesmo que o América peça, mas como o time português tem esses direitos de compra, o América não pode fazer nada porque ele já foi com passe estipulado. Marcão, próximos jogos do América. Na quinta-feira da semana que vem, o América joga em Porto Alegre contra o Grêmio. Depois volta para jogar contra o outro gaúcho, o Internacional, em Belo Horizonte no domingo. Viaja de novo para o sul para enfrentar o Peñarol na outra quinta-feira, Montevidéu. E já no outro domingo ele volta para Belo Horizonte para fazer o clássico contra o Código de Barras. Se teve um descanso aí de 10 dias, as próximas vão ser bem corridas, com muitas viagens, né? Vai para Porto Alegre, volta para Belo Horizonte, joga com o time de Porto Alegre, volta para o sul, volta para o Uruguai, que é, né, colado ali no Rio Grande do Sul, joga em Montevidéu, volta para Belo Horizonte. Jogos difíceis, mesmo do Peñarol, né? Porque a América vai para Montevidéu necessitando de uma vitória e ainda torcer pela derrota do Milionários. O que você está achando desses próximos confrontos aí? Só de você ter falado o itinerário, eu fiquei cansado. Porque eu tava pensando que ia enfrentar o Curitiba, pra você ter uma ideia. Eu pensei que ia enfrentar o Curitiba e ia enfrentar o Corinthians.
Porque é tanto jogo, e o jogo do Corinthians eu acho que é 5 de julho, o primeiro jogo no Independência, né? Mês que vem. Com já o gramado renovado e tudo, e no dia 12, como diriam os cariocas, dia 12 lá no Itaquerão. Mas é jogo pra dedéu. Mas é aquilo, o Mancini já falou que o jogador gosta de jogar bola, não é? Que ele gosta de jogo em sequência, que na época ele era jogador, o jogador não gostava de ficar, ele não gostava de ficar parado. Então, meu amigo, são jogos difíceis. Por incrível que pareça, a Sul-Americana, que eu acreditava que já tinha ido pro Beleléu, para usar outro termo, temos reais chances, acredito que o América vá até classificar, e tem uma turma já na caravana aí da Barra Una, quem puder ter a oportunidade de ir, e contei até com o Roberto Lopes também, pós-jogo com o Atlético Paranaense. Ele deve ir não com a Barra Una, mas deve comprar passagem aérea para ir. Aliás, aonde o Roberto Lopes não vai? Eu tenho que parabenizar também. Então, assim, são jogos difíceis. Agora, é aquilo. Vacilamos no início do campeonato. Não que não estejamos ainda, né? São 9 jogos, mas jogo contra o Cuiabá, aquele jogo fatídico contra o São Paulo, que a gente dominou o jogo, que pesa a gente está jogando fora de casa, mas perdemos jogos idiotas, né? Aquela goleada, que eu gosto até de esquecer, contra o time azul. Então agora, meu amigo, é pedreira. Aliás, o Campeonato Brasileiro é uma pedreira. E a sequência de jogos não vai ser diferente. Então ao meu ver, a meninada mesclada. Muita gente falando que não gostou da substituição do Breno no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu também não vi o Breno jogando muito bem, mas é o que você falou, a culpa é do gramado, a gente vai colocar tudo na culpa do gramado. Foi o pior jogo do Breno, viu? Para mim foi o pior jogo, e eu coloco a culpa no gramado também. Então, por isso que eu tô falando. Mas aí é aquela coisa, né, César? A gente pode colocar grupo para quem joga bem, quem é diferenciado, a gente pode colocar a culpa no gramado. Quem é pereba, para não usar outro termo, a gente não pode colocar a culpa no gramado. Não, aí a culpa é da bola. A culpa é da bola. Eu vou respeitar, porque tem gente que fala assim, você é só muito corneteiro. Eu sou corneteiro mesmo. Mas Pazinato, Lucas Cal, Maidana, o que mais que a gente pode citar? Esses 3, para mim, Azevedo, o grande Everaldo, eu já citei 5 que a culpa não foi do gramado. A culpa não foi do gramado. Agora, o Breno, eu posso falar que a culpa é do gramado. O Martínez entrou bem. Foi engraçado, o Martínez é um jogador tecnicamente bem e o gramado não afetou. O Rodriguinho, no pouco tempo, ele fez um passe errado que quase gerou o gol do Atlético Paranaense. Mas ele fez mais do que o Lucas Cal no jogo todo. Ele já entrou de um tipo de barra da perna, a culpa é do gramado. Então, para quem sabe jogar, a gente pode até colocar na conta do gramado. Agora tem uma turma aí, meu amigo. O senhor Marcinho também jogou muito mal. Enfim, jogos difíceis. A chance de ter saído do Z4 na última rodada era real. Muita gente falando que o 2-2 foi um pecado por ter jogado em casa. Eu já vejo que foi um pecado por conta do Varanda. Ei, seu Varanda, por que você não tocou para o Paulista, meu filho? Poderíamos estar já fora do Z4. Mas é isso. Já sabíamos que ia ser assim, mas eu acredito que o América saia, e até o Sofá Americano, o grande Adolfo Parense, falou que o América sairia na terceira rodada, pelos cálculos dele, que a terceira rodada é justamente o próximo jogo. Então, vamos pegar aí na correntinha e na fé, já que somos santos americanos. E em breve poderia jogar os Búzios, hein? Se os Búzios estão querendo voltar. Marcão, vamos dar algumas informações aqui. A primeira é o seguinte, que na semana passada a gente comentou aqui a respeito do Super Esportes, né? A má cobertura do Super Esportes, e o Wagner Dias, né? O Wagner de Bossan nos mandou uma mensagem informando que, e o Gilmar Pereira também, né? Informando que o Super Esportes foi comprado por uma empresa francesa chamada North Star, nome francês, mas com nome inglês, e que eles não têm nenhum setorista mais para o América. Então, vou dar uma sugestão para vocês, que eu até esqueci de comentar, no último programa a gente estava criticando a imprensa e tudo mais. Eu tenho acompanhado o noticiário do América pela internet, pelo jornal O Tempo, e as coberturas de rádio também pela Super, que normalmente, quando tem jogos com os nossos rivais, eles dão preferência para os nossos rivais. Mas é a única estação que fica, ao contrário da Itatiaia, ela fica até o Mancini dar a entrevista coletiva. A Itatiaia, no jogo contra o Atlético Paranaense, fez ali uns 5, 10 minutos pós-jogo e cortou a transmissão, já foi para outro programa e tal. E a Super ficou lá enrolando, até o Mancini dar entrevista, e o Mancini demora mesmo para dar entrevista.
E tem um repórter lá que tá parecendo um cara bem legal, que é Edivaldo Miranda, que faz a cobertura do América, participa dos coletivos, um cara muito educado, assim, pelo menos das coletivas não conheço pessoalmente. E é bom a gente elogiar os Adilsons e os Edivaldos da vida, porque como a gente tem tão poucos representantes na imprensa que cobrem o América, aqueles que o fazem, a gente tem que fazer até um agradecimento, né? Deveria ser obrigação, né? A gente tem que fazer um agradecimento, não só por ele, mas pelas emissoras permitirem que eles participem, façam perguntas e façam uma cobertura decente do América. César, queria também, já que ele está falando de vindas e idas, coisas boas e coisas ruins, né? Começamos o programa falando das espartanas. Vale a pena citar a convocação do Miguel Figueiredo, que é zagueiro do América, para a seleção sub-15 pela primeira vez. Então, olha o DNA formado aí. Olha o DNA formado aí. E o nosso amigo Bernardo, que foi lá no Xingu. E o Bernardo, ele era muito ativo, deu uma diminuída no Twitter, mas esteve no Xingu, comprou camisas do América e distribuiu ali pelos nossos queridos irmãos indígenas. Então, a torcida do América expandindo os limites das Gerais, chegando no Xingu. Então, aquele abraço ao Bernardo, um abraço para o Miguel Figueiredo e para as nossas espartanas, César. Isso aí. E já que é a hora do abraço, né? Vamos mandar um abraço para todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, André Amorim, Antônio Xavier, Carlos Eduardo Rocha, Cláudio M. da Silveira, Edmilson Tinoco Vilela Júnior, Fátima Papini, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, o Lourão do América, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorari, Paulo Mário Cruz de Freitas, professor Rafael, Sérgio Souza e o Wagner Dias. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcasts.santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Hoje temos na discoteca uma versão instrumental do hino americano composto por Vicente Mota e com arranjo e execução de Marcílio Diniz. Essa versão que vocês vão ouvir foi lançada em um CD da Sonar Music, juntamente com a versão tradicional do nosso hino. E se você dispõe de alguma música tendo América como tema, não deixe nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a semana que vem. Então vai um beijo também. Aquele abraço e um beijo. Tchau, tchau.